Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos dando sequência às nossas aulas, né? Agora falta bem pouco em relação ao conteúdo, que é voltado para essa área mais conteudista, né? Mais simplista, que não exige tanta discussão teórica. A gente vai fechar conteúdo sobre massas de ar, depois falar um pouco sobre classificação climática global e depois a gente vai seguir falando mais sobre a questão dos problemas ambientais atmosféricos, né? Depois que a gente já entendeu os fatores, elementos climáticos, conhecemos a atmosfera, suas estruturas, falamos sobre pressão atmosférica em específico, tipos de vento, né? Agora vamos falar sobre as massas de ar e um pouco sobre a circulação, né, atmosférica, apenas para relembrar. Então, esse conteúdo de hoje, ele remete a algo muito importante e é um elemento, né, que é extremamente influente sobre o tempo, né? Ele não é um elemento especificamente influenciador do clima, tá? Então, lembrando sempre das nossas primeiras aulas, né, a diferença de tempo e de clima são as escalas, né, de tempo e espaço. A climatologia trabalha com escalas maiores, em espaços maiores e tempos maiores, tempo cronológico, e a meteorologia, espaços mais curtos, tanto de tempo quanto espaço físico mesmo, né? Então, as massas de ar, elas influenciam muito diretamente na mudança do tempo, tá? Do tempo atmosférico. Essa nossa mania costumeira de dizer assim, o tempo mudou, o tempo virou. Quem faz isso? Com o clima isso não acontece de uma hora para outra. De repente está sol, do nada esfria, ou começa a chover, ou o contrário. Então, isso é de grande parte influenciado pela dinâmica das massas de ar, que a gente vai falar um pouco agora, beleza? Então, é o seguinte, né? Além da importância dos fatores climáticos, né, estáticos, como a gente comentou lá nas aulas anteriores, como, por exemplo, latitude e altitude, né? Só sempre lembrando, latitude é a distância, né, angular, ou medida angular, qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a latitude influencia no clima devido às suas faixas, né, de latitude. Quanto mais perto da linha do Equador tem um determinado tipo de clima, com temperaturas mais altas, né? Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, eu tenho temperaturas mais amenas até chegar ao frio polar, que nos confirma que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Em relação à altitude, né, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Então, são fatores estáticos, isso não muda, né? A latitude não varia e as altitudes levam milhões, bilhões de anos para se modificarem. Então, o clima também leva esse tempo, isso levando em conta aspectos naturais. Então, deve-se destacar também, né, além desses fatores estáticos, a atuação de fatores dinâmicos sobre o clima, né, e sobre o tempo, encontrados aqui no território brasileiro, que são as massas de ar. Elas são esses fatores dinâmicos, porque elas ocorrem de acordo com o processo de circulação atmosférica e variam dependendo da época do ano, da estação do ano, principalmente para nós aqui que trabalhamos apenas praticamente com verão e inverno. Então, isso aqui não muda muito, tá? Diferente de outros lugares, que a dinâmica das massas de ar é diferente, porque, por exemplo, nas zonas temperadas, você tem as estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. Aqui no Brasil, nas zonas tropicais e equatoriais, nós dizemos, né, que temos apenas inverno e verão, embora, claro, todas as estações se apresentem, mas marcadamente só duas. Então, as massas de ar, elas influenciam diretamente no clima e no tempo, principalmente no tempo, do território brasileiro, beleza?